for analisar o olho humano, a gente vai ver que a íris do olho, ela é redonda, redondinha. Essa íris, né, que fica em volta da pupila. Essa íris, ela não é quadrada e não é oval, igual o olho de gato. Então, se a gente for representar a íris, ela tem que ser redonda. Então, o olho, ele vai pegar um pedacinho aqui de cima, né, do olho, e tem um canal lacrimal. Então, a gente não vai ver o olho tipo isso aqui, ó. A íris redondinha, mas pequeno. Parece que a pessoa está assustada. É, exatamente. Porque se a gente fizer isso aqui, ele não está real, tá? Então, a gente vai tirar esse pedacinho aqui, então a gente vai, geralmente a gente vai ver tipo uma meia lua. A gente vai ver a pupila redondinha também, centralizada, isso no olho visto de frente. E a pálpebra. A pálpebra, ela vai marcar o olho. Quando a gente não coloca a pálpebra ela é muito marcadinha. A pálpebra, ela parece, ela vai aparecer e ela vai marcar o rosto. Porque às vezes o olho está muito fundo, né? Por exemplo, se um olho mais fundo, ele vai ser dessa maneira aqui, ó. Olha só. Como que muda completamente o formato do olho. O pessoal oriental nem vai aparecer, né? Vai ter aquele olho puxadinho, tão puxadinho que a pálpebra nem aparece, né? Então é interessante que a gente observe isso, porque se a gente não colocar a pálpebra, vai ficar parecendo um olho de boneca, vai ficar caricato e não vai ficar real. Então, o olho real tem a pálpebra também. Outra coisa muito importante são os cílios, né? A gente nunca vai ver isso aqui, ó. Cílios por cílios e retinho desse jeito. Porque a gente não vê cílios por cílios, assim como a gente não vê dente por dente. Quando a gente quer desenhar dente por dente também fica super estranho. Então, e a gente vai fazer de uma forma, a textura de uma forma mais natural possível. Então, olha só, a gente pode fazer assim, ó, acompanhando mais os fios, pode entrar fio aqui para dentro, um fio maior que o outro, e sem contar quantos que tem, tá? De uma forma mais assim, ó, mais natural possível, mais encurvado, tá? Isso aqui jamais. Outra coisa interessante é que como a gente viu a esfera do olho, aliás, do olho, não, desculpa, a esfera, quando a gente quer uma esfera, a gente colore nas extremidades e deixa a parte da frente mais clara, não é isso que a gente viu? Então a gente pode fazer isso aqui, já que o olho é uma esfera, a gente pode colorir aqui com HB, agora que a gente sabe as tonalidades, né? Que a gente está aplicando direitinho nos nossos desenhos, a gente pode colorir aqui com HB e fazendo isso aqui, o desenho vai dar um volume do olho. E uma outra coisa que vai tirar o aspecto de branco, porque na verdade a gente viu na dinâmica da borracha que a borracha ela é branca, mas a gente consegue ver que a gente vai conseguir tons de preto, de cinza e de branco, não é isso? E assim como um elemento muito preto, a gente vai ver tons de preto, de cinza e de branco. Aí a mesma coisa o olho. Se eu fico aqui na frente, o branco do meu olho já deixou de ser branco, não deixou? Ele não é totalmente branco. Então isso aqui vai ajudar a gente a quebrar essa questão aqui do olho não ficar muito instalado. O olho, ele tem um brilho bem intenso e quando o olho é claro, a gente consegue ver a pupila. Quando o olho é claro, a gente consegue ver a pupila pretinha dentro do olho. Agora, quando ele é mais escuro, a gente não vê a pupila, mas a gente vê um brilho bem intenso. Aqui, ó. Então, esse aqui é como se fosse um olho escuro. Não vê a pupila, mas o brilho do olho está aqui, que é o branco do papel. Certo? E aí a gente tem os cílios de baixo, né? Aqui os inferiores, que são menores. A gente pode colocar também. Então, esse aqui seria um olho real. A sobrancelha, a gente sabe que a gente tem que observar o formato. Se é arqueada, se ela é reta. E a textura, ela é isso aqui, ó. Vou colocar a sobrancelha embaixo.
aqui, gente, ó, em cima do olho, ou isso aqui, e falar assim, o que é isso? É sobrancelha. E eu tô falando que eu já vi isso, né? Então isso aqui jamais, a gente vai sempre colocar a textura do jeito que ela realmente é. Que é isso aqui, mais ou menos isso. É uma sobrancelha natural. O nariz. O nariz, ele visto de lado, ele é tipo isso aqui, ó. Aqui sim a gente vê linha em volta do nariz. A gente consegue ver uma linha em volta do nariz. Mas o nariz visto de frente, a gente não vê linha em volta dele. O que a gente consegue ver são as narinas, né? A profundidade das narinas. E a gente vê tipo elipse, que é isso aqui, ó. O nariz visto de frente, igual a lixeira que eu mostrei para vocês, quando eu virei a lixeira para vocês enxergaram redondo, não foi isso? Aí, à medida que eu fui virando um elipse mais fechado. Se a pessoa estiver virada com a cabeça para trás, aí a gente vai ver isso aqui, ó. Pessoa com a cabeça virada para trás, né? Mas a pessoa com a cabeça virada para frente, tipo uma foto 3x4, a gente jamais vai ver isso aqui, ó. Jamais. Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Duas bem fechadinhas assim, ó. Duas narinas bem fechadinhas. E o que a gente pode ver, às vezes, é uma sombra bem clarinha aqui, ó. Nunca linha. Às vezes só do lado. Dependendo do flash, a gente vai ver somente as narinas. Então eu considero o nariz a parte mais fácil que tem. Não é? Se você for olhar agora que a gente entende o que é elipse, né? Então agora fica mais fácil. Só sombreado. Isso. Bem clarinho. Geralmente aqui um pouco sem linha, né? Isso, exatamente. Trabalhando só com sombreamento. E lembrando que as narinas, elas são profundidade, né? Então a gente tem que mostrar. Se tem uma parte no rosto bem escura mesmo, são as narinas. Entre um lábio e o outro, que a gente vai ver ainda, a pupila, os cílios, né? Então a gente tem que observar realmente onde está preto e onde está branco e onde que está cinza. Porque se a gente não colocar, gente, até eu quero falar sobre isso aqui, porque a V1, a pasta da V1, é para a gente arquivar somente os exercícios, mas as técnicas não, viu, gente? A gente vai continuar trabalhando com todas as técnicas que a gente aprendeu. A composição, a proporção, o sombreamento, né? Então é interessante que a gente continue praticando tudo, porque se a gente deixar arquivar as técnicas junto, fica complicado, tá? Então aqui agora eu vou fazer a boca e daqui a pouco eu vou fazer um por um aqui no ideal de voto, né? Então a boca é diferente do que a gente fazia quando criança. Quando criança a gente fazia uma coisa mais ou menos assim, ó. A gente fazia a boquinha. Não era mais ou menos isso que a gente fazia? Né? A boquinha. Depois colorinho de vermelho. Mas na verdade não. Na verdade, a boca. Na verdade, a boca real, ela é bem escura entre um lado e outro. A única linha que a gente vê na boca é essa linha do meio, que fica entre o lado superior e o lado inferior. Então aqui em cima a gente vê um sombreamento, né? Aqui hoje a gente está falando mais do croquis feminino, viu? Depois a gente vai falar sobre masculino. Esses elementos do rosto estão femininos. Aqui a gente está falando, assim, aqui, por exemplo, esses cílios aqui já carregou demais, né? Sobrancelha que ela ficou mais arqueada. Mas a gente vai falar ainda sobre o croquis masculino. Mas aqui dá para ter uma ideia no geral, né? Então, essa linha aqui, ela é a parte mais forte. E o lábio inferior, ele leva bastante luz. Então, se tem uma parte bem clara no rosto, é o lábio inferior. Assim como a ponta do nariz, as maçãs do rosto e a testa, porque isso aqui é tudo uma esfera, né? E aí vocês vão ver que a incidência da luz, principalmente quando o lábio é mais carnudo, vai bater mais aqui. Agora, quando a boca for muito fininha,
a gente vê, por exemplo, somente isso aqui, ó. A gente consegue ver uma boca aqui? Justamente porque é onde encontrou um lábio com o outro. Aí a gente vê praticamente isso. Mas voltando aqui, a gente vai fazer o sombreamentozinho aqui embaixo. E na boca real, a gente não vai colocar linha em volta. Se a gente fizer isso aqui, ó, com um brilhozinho, a gente consegue. Dá pra ver uma boquinha aqui? Mais ou menos, real. Vou colocar aqui pretinho no meio. Então, se tem uma parte bem escura, seria esta aqui, ó. E é claro que eu vou ver o modelo da boca, né? É sempre eu vou ver. Se eu quero fazer o desenho de rosto, é importante que eu tenha uma referência. Por isso que é importante que a gente comece a fazer os desenhos agora de observação, né? Então, gente, se a gente vai fazer um olho real, né? Aliás, a gente vai fazer um olho ideal, a gente vai pegar os traços principais aqui para a gente colocar no nosso croquis. Então, a gente pode, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Tem gente que faz só isso, não faz no croquis? Aham. Tem gente que faz isso aqui, ó. Somente faz aqui os três. Tem gente que faz isso aqui, ó. Aí coloca. Coloca isso. Então, somente isso. Tá? Então, a gente minimizou os traços, mas mostrando que isso aqui é um olho. Principalmente se tiver no rosto, aí não tem dúvida, né? A sobrancelha ideal de moda, ela é mais arqueada. Então, a gente pode fazer isso aqui. Isso para um croquis feminino. A gente, semana passada, a gente trabalhou com croquis feminino e hoje também a gente está trabalhando com feminino. Semana que vem, que é semana que vem com masculino. Então, olha só, o ideal de moda é mais arqueadinho. Outra coisa interessante, o nariz. Como ele disse, aqui é só uma coisa bem, só um assombreamentozinho, né? Então, aqui, olha só, colocou duas narinas aqui e uma linha bem fraquinha em volta do nariz. Isso aqui vai funcionar como uma sombra no nariz. Agora, jamais fazer isso aqui, ó, bem forte, vertical, e isso aqui, ó. Isso fica estranho, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui bem clarinho com 6B, e isso aqui fica melhor, tá? Isso aqui pode ser mais forte, mas como eu disse, isso aqui jamais. A boca. Aí sim a gente vai usar o nosso método de quando a gente era criança. A gente vai fazer uma boquinha de M, para ficar uma boca mais de boneca. A gente pode fazer isso aqui, ó, padronizar, né? E fazer isso aqui. Mas vamos tomar muito cuidado com o M. Se a gente faz um M para fora, olha como que fica estranho quando eu faço um M para fora, olha. Olha só, se eu faço isso aqui, ó, fica muito estranho. Então, o M, ele é para dentro, ó. Aí sim, vai ficar mais delicadinho, ok? Então, isso aqui a gente vai evitar. Vai fazer com o M para dentro. Então, esse aqui, esses elementos seriam os elementos ideais na hora que a gente vai fazer o desenho mais estilizado do nosso rosto. Peraí, aquele ali é o ideal do olho, embaixo do nosso. Sobrancelha mais arqueada. Aham. Aí Aqui o nariz Pode. e aqui a boquinha. Agora a gente vai falar de outros elementos que são importantes também, que a gente pode aplicar no nosso croquis. A gente sabe que a orelha, ela vista, né,
orelhas. E as orelhas, né? Então, se uma pessoa, a gente quer representar um rosto, por exemplo, real, e a gente vai fazer o idoso, a gente vai fazer com certeza a orelha para baixo do alinhamento do nariz. Agora, se a gente vai fazer um jovem, então, por exemplo, se a gente vai fazer um croquis, a gente vai alinhar mais com o nariz, né? Se o nariz estiver, por exemplo. Certo? Então, e aí a gente vai ver só um pedacinho e não precisa, claro, colocar detalhes aqui dentro da orelha, não. É só fazer isso aqui. Porque a gente vai só sugerir a orelha dessa forma que eu finando. Outra coisa interessante que a gente falou na semana passada é sobre o pescoço. Vocês lembram que a gente falou do pescoço? Sim. Que ele é mais grossinho? Ele vai alinhar mais ou menos aqui, ó. Aqui no canto dos olhos, né? O pescoço. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Se fosse aqui, ó, desceria aqui e aqui. Mais retinho. Interessante também, se a gente quer saber a proporção do pescoço, ele pode ser metade do rosto. É lógico que um croquis feminino, ele vai ficar mais alongado. Ele vai colocar um pescoço mais alongado, mas ele pode ser no mínimo, olha só, meu pescoço é bem curtinho. Olha só o tamanho do meu. É mais ou menos o tamanho do metade do meu rosto, não é isso? Então você pode colocar um pouquinho mais, né? Para fazer o pescoço. A largura é a linha aqui, ó. A linha do nosso olho, ó. Tá? Você vai alinhar aqui, vai fazer o rosto e vai alinhar. Tá? Pra gente nunca fazer aquilo que eu falei pra vocês, né? Esse aqui, ó. Certo? O que mais? Aí a gente viu também ó, a questão do ombro, né? Que é tipo um cabide. Aí a gente vai descer um pouquinho, nunca fazer ombro retinho assim demais, tá? Isso fica muito estranho. A não ser que eu queira fazer uma ombreira, né? Pode. No ombro é minha cabeça. Aí tudo bem, hã? No ombro é minha cabeça. Uma cabeça, eu procuro assim, ó, o tamanho do rosto aqui, ó, um rosto aqui, olha só, e outro aqui, tá? Pra não ficar muito, mas depender sempre do tamanho que a gente vai trabalhar. E agora a gente vai falar dos 3 tipos de cabelo. Olha só, nós temos 3 tipos de cabelo. Nós temos o anelado, temos o crespo e temos o liso. Então, o cabelo anelado, a gente pode fazer uma coisa assim mais solta, assim, ó, tipo umas copinhas, né? Pode fazer de forma aleatória, pode fazer cachinho pra cá, cachinho pra cá. E como eu falo para um site do TVX, onde eu dei aula 2 anos para criança, eu falo assim, para fazer tipo cobrinhas, né? Então a gente pode fazer isso aqui, ó, uma forma mais assim, mais ou menos isso. Faço o pé, eu acho interessante fazer o pezão, né? Principalmente quando faz foto, né? Isso aqui. O cabelo crespo, a gente vai fazer mais fechadinho. Vai fazer tipo isso aqui, ó. Mais fechadinho. E todos os 3 tipos, a gente precisa de pensar, da gente não fazer tipo com a peruca muito certinho, porque olha só, aqui a gente viu que saiu pra fora, não foi? Eu nos fiz. Aqui é a mesma coisa, vai sair pra fora, porque se ficar muito certinho assim, fica muito estranho. Olha só, mais fechadinho, e a gente vai representar dessa maneira aqui, ó. Mais fechadinho, mesmo solto, sempre mais fechadinho e mostrando sempre alguns fiozinhos para fora, assim como esse e o liso também. O liso é diferente do que às vezes a gente imagina, né? Porque é liso, ele não tem que ser vertical, porque muitas vezes a gente faz isso aqui, ó, e na verdade fica super estranho, porque ele fica rígido. Se ele é liso, ele vai acompanhar a cabeça, ó. O formato da cabeça é redondo, então ele vai fazer isso aqui, ó. Né? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Acompanhando o formato da cabeça. E de uma forma aleatória também. Aí não precisa de ser fio por fio lá embaixo, porque você fica super estranho isso aqui. A gente vai atrapalhando esse cabelo também. Isso não quer dizer que ele vai estar despenteado, porque aqui, ó, a gente vai mostrando. E
E a gente pode colocar os fiozinhos saindo aqui, que isso dá um ar natural pro cabelo, ó. Isso sempre vai ficar lindo quando a gente faz esse tipo de coisa aqui, ó, tá? Então a gente vai trabalhar dessa maneira, tá? Com linhas bem simplificadas, a gente vai conseguindo fazer. Tá bom? É isso mesmo. Tanto pro real pro ideal. Mesma coisa. A diferença é que no real a gente vai colocar bastante sombreamento preto, cinza e branco. Por exemplo, a parte de dentro do cabelo é sempre mais escura. Então, se tem uma parte bem preta, mesmo que seja um cabelo louro, aqui dentro vai ser bem preto. E aí tem outras partes aqui também, onde encostou, tudo vai ser pretinho. O ideal não precisa. O ideal, se você fizer essas linhas aqui, mesmo que seja no nanquim, já está valendo, tá? Então não tem necessidade de fazer, colocar aquele brilho, colocar o branco, né? O brilho o branco é da luz, né? Nossa, eu posso, se eu fizer cabelo assim, lá, tentar colorir ele, eu não consigo. Eu faço só o formato, depois eu não consigo falar. Mas porque aí a gente tem que aplicar a técnica do sombreamento, porque muita gente pega o lápis de cor e não coloca a luz. Não, Se eu você deixo chapar, um espaço tem branco que deixar pra o poder branco. Entendi. deixar a luz. Certo. Então, gente, isso aqui seria, né, o básico para a gente fazer um rostinho ideal. Aí eu gostaria de pedir a vocês, na semana passada a gente chegou a fazer o olho? Não. A gente sempre chegou a trabalhar o rosto, né? Aí, gente, eu vou pedir a vocês para a gente fazer um exercício agora em sala de aula. Vocês vão fazer um olho bem bonitão para mim, tá? Um olho realista. Aí, porque a gente chegou a fazer a mão, só a mão, né? Só a mão. A mão. Então aí vocês vão fazer um olho bem bonitão, colocando, usando as técnicas que a gente aprendeu,